Vou direto para Brasília, porque nesse momento fala o ministro da Economia, Fernando Haddad, com alguns jornalistas, e nesse momento ele apresenta os novos nomes do Banco Central. A gente acompanha aqui na Jovem Pan. Os nomes que serão indicados hoje pelo presidente da República, de maneira que eles não darão entrevistas a meu pedido em respeito aos senadores. Serão sabatinados pelos senadores e, portanto, depois disso, uma vez empossados, vão respeitar os protocolos internos da instituição. Então, estão apresentados, vieram comigo de São Paulo para cá, para esse fim. Eu gostaria de estar presente no anúncio, por isso que eu pedi um tempo também para que eu estivesse presente, e na sequência a gente abre para perguntas sobre Banco Central ou sobre outro assunto do interesse de vocês. Eu termino por agradecer o Dario, que está sempre presente, agradecer o Paulo Pichetti e o Rodrigo Teixeira a disponibilidade, desejar a ele sorte no Senado e, uma vez aprovado, sorte no Banco Central. Tá bem? Muito bem, gente. Nós estamos ouvindo, então, a coletiva de imprensa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciando novos nomes para o Banco Central. Como ele explicou, o governo vai lá e indica esses nomes têm que passar por uma sabatina. Fala, Nelsinho. Vacinado, né, o Paulinho? Pedir para não dar entrevista, para não ter problema. Não sei se tem a ver com as entrevistas do presidente Lula recentemente aí, né? Tá vacinado, não quer nenhum tipo de desencontro, nenhuma contradição. E aí, Pepe? Não, uma entrevista normal, Nelsinho. Ele está anunciando o nome do que vai ocupar a diretoria do Banco Central. Natural, não é momento para ficar falando de... Além disso, você tem um ponto que você tem razão, né? Depois da manifestação equivocada do Lula em falar que dificilmente vai atingir o déficit fiscal, ele está esperando que a próxima pergunta vai ser sobre essa declaração do Lula, né? Ele não quer criar mais nenhum tipo de obstáculo, mais nenhum tipo de problema em relação a esse fato. Então, o momento ali é para focar na nova diretoria do Banco Central. Até porque qualquer tipo de manifestação desencontrada em relação à economia, principalmente do Banco Central, né, pode gerar resultados como a manifestação do presidente Lula. Baixa da bolsa, alta do dólar, descrédito dos investidores na economia brasileira. Então, vamos continuar a ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente, à luz da trajetória quando nós demos a público o marco fiscal, foi em março desse ano, né? Tanto o arcabouço quanto as metas e tudo mais. O que o presidente se preocupou é com aquilo que eu vou contar para vocês que está acontecendo, né? Eu tenho dito desde julho que a arrecadação vem sofrendo por uma série de fatores, né? Obviamente que a taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos em função das taxas de juro, e isso impacta imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, como vocês sabem. Mesmo quando o faturamento se mantém, e vocês sabem que o PIB está crescendo esse ano acima das projeções de mercado, mas mesmo quando o faturamento das empresas se mantém, mas você tem o efeito sobre a rentabilidade das empresas, isso está afetando a arrecadação desses dois tributos importantes, um dos quais diretamente relacionado ao FPM e ao FPE, razão pela qual os prefeitos e governadores bateram a porta do Ministério da Fazenda buscando reposição dos repasses que foi garantido pelo presidente da República semana passada com a sanção da lei complementar que garantia um aporte adicional de repasse para que não houvesse descontinuidade de serviços públicos essenciais, notadamente na área da saúde. Então vocês acompanharam isso. Só que eu quero trazer para vocês duas questões que não estão no radar da imprensa, apesar de ser objeto das minhas declarações há muito tempo, e que remontam a decisões que foram tomadas em 2017, uma pelo Supremo Tribunal Federal e uma pelo Congresso Nacional. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, primeiro em relação ao Congresso Nacional, a Lei Complementar 160, né?
Vocês sabem que a lei complementar 160 tem um dispositivo que alterou uma outra lei e que abriu uma brecha enorme para as tais subvenções. Só para que vocês tenham uma ideia do tamanho do problema. A medida provisória 1185, ela corrige essas distorções. Portanto, tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite ainda às empresas abater da base de cálculo incentivos fiscais dados pelos estados e para além dos incentivos fiscais dados pela União, por exemplo, no âmbito da região da Sudene, que é incentivada, como todos vocês sabem, e cujos benefícios estão mantidos. Não obstante isso, o abatimento da base de cálculo das contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda à pessoa jurídica, que no ano passado foi de 149 bilhões, a estimativa para este ano, e eu fiz até uma pequena confusão numa declaração que eu dei semana passada, imaginando que o número que eu vou repetir dizia respeito à projeção de 2024 e não diz respeito à projeção de 2023. O abatimento da base de cálculo projetada para este ano desse dispositivo é de 200 bilhões de reais. Isso é uma das razões pelas quais a arrecadação do governo federal vem sofrendo um enorme prejuízo a partir de uma emenda parlamentar que foi aprovada, que foi objeto de veto presidencial em 2017 e que foi derrubado esse veto pelo Congresso Nacional, dando ensejo a essa espiral que de 2017 para cá saltou de 39 bilhões para 200 bilhões projetados para 2023 e consolidados 149 bilhões em 2022. Então nós levamos ao conhecimento do presidente esse problema, para que ele tem que ser informado do que está acontecendo. Por que que o PIB cresce e a arrecadação não cresce na mesma proporção? A segunda questão que eu quero trazer a público, já mais de uma vez fiz isso, mas vocês precisam informar as pessoas sobre o que o presidente da República, com o que ele está tendo contato, que diz respeito à decisão do STF, também de 2017, uma decisão por 6-5, que retirou da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS recolhido pelas empresas. Tá? Vou dar um dado para vocês, que eu tomei conhecimento semana passada e levei ao conhecimento do presidente da República antes da sua declaração de sexta-feira. Uma empresa de cigarro, uma empresa se credenciou a um crédito de PIS/COFINS de 4,8 bilhões de reais. Agora vejam vocês do que eu estou falando. Eu estou falando de uma empresa que vende cigarro. O consumidor pagou o PIS/COFINS que estava no preço do cigarro. Ele, quando comprou o maço de cigarro, ele pagou o PIS/COFINS. A empresa recolheu o PIS/COFINS para a Receita Federal e a Justiça está mandando devolver esse tributo não para o consumidor, mas para a empresa, que não pagou pelo tributo. Recolheu em nome do verdadeiro contribuinte, que é quem comprou o produto. Nós estamos falando de muitas dezenas de bilhões de reais que estão sendo abatidos da base de cálculo do ICMS e estão não só do corrente, como fazendo a conta de todo o recolhimento feito de 2017 para cá. Essa é a razão pela qual as estimativas que nós tínhamos de receita para este ano
não estão acontecendo na velocidade que nós pretendíamos, mesmo com o PIB crescendo. Então, o que o presidente constatou, porque é uma evidência com base nos números, ninguém aqui está omitindo a informação da sociedade, é que esses ralos fiscais, tributários, esse gasto tributário, ele está num patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017. Nós estamos falando de uma coisa de 6 anos atrás, mas que a repercussão está acontecendo agora. Então, quando falam, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país, não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas serem saneadas, de alguma maneira. Porque a verdade é que a sustentabilidade do país depende da correção da erosão da base fiscal do Estado brasileiro, como eu venho dizendo desde dezembro do ano passado. Todas as minhas declarações vão no sentido de recuperar a base fiscal do Estado, corrigir a erosão fiscal do Estado. Então, o presidente, que comemora, como todo brasileiro, os dados de desemprego que estão caindo, os dados de geração de emprego do CAGED, os dados do PIB desse ano, 3 vezes superiores, 3 vezes superior ao estimado no começo do ano, está preocupado com essa outra dimensão que é fundamental para que as coisas se encontrem. Então esse foi o sentido do alerta que ele fez. Ele me pediu para me reunir com os líderes do Congresso. Para você que está no rádio nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia. O Morning Show volta amanhã às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Na Fazenda, obviamente que sem a presença dele, para informar o Congresso do que está acontecendo em relação a esses 2 temas centrais. Decisão do STF sobre base de cálculo do PIS/COFINS, que está produzindo efeitos até hoje, e o veto que foi derrubado da Lei Complementar 160, que é objeto de uma correção, que é a medida provisória 1185, que o presidente Lira, informado da situação, tomou a decisão de indicar os membros da comissão especial para apreciá-la. Então, nós estamos levando ao conhecimento de vocês uma situação herdada que está produzindo efeitos deletérios sobre o orçamento público, que precisam ser corrigidos. Então, é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós vamos discutir essa semana. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe, que não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos 3 poderes. Não é só a área econômica, nem só o executivo. Os 3 poderes precisam estar cientes do que está acontecendo, porque esses 4 bilhões e 800 que vão ser pagos, na verdade, porque quando você desconta do imposto, de fato você está pagando. Ele não entra na conta de precatório, ele não fica nem visível no orçamento público. Como é um dinheiro que deixa de entrar, vocês não conseguem sequer se apropriar do que está acontecendo. E nós queremos que a sociedade conheça esses números, porque ela tem um impacto muito expressivo nas contas públicas. Foi uma decisão que impactou. E se vocês recuperarem as matérias publicadas naquela ocasião,
quem entende do assunto já havia alertado para o problema. Gente, olha só, aqui na programação da Jovem Pan a gente vai continuar acompanhando esse discurso de Fernando Haddad e principalmente as repercussões no mercado financeiro. Em toda a programação a gente vai estar extremamente ligado para te passar todos os detalhes dessa história que envolve a meta fiscal brasileira e amanhã a gente traz aqui para repercussão.